Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Então, a gente começa. Com citações dos acharyas, e hoje temos Sri Maharaj. Bom, devemos abandonar nossa mentalidade calculista se quisermos entrar no domínio do Senhor, onde tudo é superior a nós. Então, se você está entrando num plano onde todo mundo é superior a você, você não tem que calcular, não tem como, né? Não precisa calcular, porque todos eles são mais inteligentes que você. Ou seja, Krishna, ele sabe o que você não sabe. Ele sabe realmente o que você está pensando e aquilo que você está desejando. Krishna sabe. Né? Você não pode enganar a Krishna, não tem como. E, além disso, Krishna sabe aquilo que você não sabe, aquilo que você nem passa na sua mente, Krishna também sabe. Ele sabe o futuro, sabe o passado. Imagina, Arjuna ficou assim meio perplexo com Krishna. Quando Krishna falou, olha, tudo isso eu já falei pro Deus do Sol. E Arjuna... Isso é como o conceito de avatar, o avatar. Então, Krishna está estabelecendo isso no Bhagavad Gita. Nesse momento, Krishna estabelece isso no Bhagavad Gita. Ele fala, Evam param para praptam imam. Ou seja, novamente eu estou retornando isso, porque se perdeu. Né? Esse conhecimento se perdeu e agora, novamente, eu estou trazendo esse conhecimento para você. Na verdade, para todos. Né? Então, é isso. Nós agora... porque se nós pensamos assim, eu já sei, eu sou o mestre, eu entendo tudo. Então, eles vão chegar para você e falar, não, peraí, acho que você veio no lugar errado. Você não sabe nada. Né? Então, na realidade, você tem que pensar, eu vou abandonar as coisas, mas eu não vou perder nada. Por exemplo, eu vou abandonar algumas situações da minha vida que Krishna não gosta, né? Krishna Prite Bhogatyaga, Krishna Tirte Vassavayani Vraha Pratigraha. É cada chupavassa. Esse verso está falando que o que ele está te dando a diretriz. Você tem que fazer aquilo que Krishna gosta, né? E você não. E aquilo que Krishna gosta, você faz. Por exemplo, Krishna gosta que você tome prachada. Krishna não gosta que você coma no restaurante. Não gosta, porque o restaurante não vai ser prachada. Então, para que você vai comer no restaurante? Então, não nada contra os restaurantes. Claro, um restaurante devoto, que o devoto cozinha, né? Que é difícil isso, eu nunca vi muito isso. É difícil, mas pode ser que tenha, tá? Aí você come, né? Mas se não, é melhor não comer. Você sai na rua, leva sua comidinha, marmitinha. Nós somos os boias frias de Cristo. Levamos aí nossa marmitinha e vamos comer na rua. Não vamos comer boga, porque se você come boga, você tá fazendo algo que você não gosta. Comer boga. Não, mas o que eu vou fazer? Come fruta. Fruta. Você pode comer fruta. É um dia só, 2 dias, uma coisa assim. Cada situação é uma situação, mas mesmo assim, o que a gente pensa é o quê? Que você tem que tomar uma prachada. E na realidade, você pode pensar que é uma identidade, é uma entidade separada de Cristo, independente. Você pode pensar, mas não é. Não é. Você depende de Cristo o tempo todo. Enquanto você pensar, quando você estiver pensando na sua independência, de agir de uma maneira independente, você não vai atrair o coração de Cristo. Né? Porque a gente pensa nesse plano, no plano da espiritualidade, você não pode entrar de cabeça erguida, assim, ficar como, né? Não é assim. Você entra de forma humilde. Você olha, você não olha, você não fica olhando para cima de cabeça erguida. Você olha para baixo. Você se sente inferior, né? Ou seja, você se sente como um escravo, como uma pessoa que não tem posição. Isso é o que Krishna ele quer de você, que você realmente se renda a ele, né? E que seja feita a vossa vontade, assim que Krishna quer que você fale, né?
não é que você realmente tenha o poder de mudar o jogo. Não é isso. Na verdade, o seu livre-arbítrio é pequenininho, é pequeno, pequeno, porque Krishna está te dando tudo. Imagina. Quando você está aí em Maya, ou seja, quando você está nesse corpo, né? Ishvara sarva bhutanam irdideshe rjuna tishtati brahmanyan yantra arudani. Assim, o verso fala, a entidade viva ela tá, né, ela tá no corpo, ela está corporificada, né? E Krishna está no coração dela, mas ela acha, e ela está assim como numa máquina material. O corpo é uma máquina, né? E na realidade ela pensa que está realizando as atividades, ela está assim meio, né? Mas imagina, Krishna já tá mostrando. Ou seja, Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Prakrit Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasaha Arranca Vimudat. Mas esse verso assim tão lindo, né? E eu vejo que que existe Prakriti, que existe energia material que conduz a coisa, as gunas. Guna significa corda, aquilo que te prende. Então você está sendo preso ou pela corda, pela guna, da corda, né? Da bondade, da paixão ou da ignorância, mas você está sendo preso. Não é você que atua, mas você pensa que atua. Você pensa que você está realizando as coisas. Então, isso é uma pessoa que não tem inteligência. É um Vimudatma. Vimudatma. Então, quando você quiser chamar alguém aí, né? Vimudatma. É um palavrão xingar a pessoa. Vimudatma, seu Vimudatma. Vi significa muito. Muda. Significa um tolo. Você é um tolo. Ou seja, você acha que é você que está fazendo as coisas, entende? Então, não é. Ou seja, você está aí, você participa disso, mas você não está. Não é você que está dirigindo as cordas. Esse é o ponto. Né? Então, essa mentalidade ela é necessária. Né? A gente tem que curvar a nossa cabeça e, né? Tem que realmente aceitar. Aceitar realmente que você não pode, nesse plano, permanecer de cabeça erguida. Não. Você nem vai pisar nesse plano. Não pisa. Não vai. Tem que ser. Bota aqui para o Pablo Oxidante para ele abençoar. Ele é o chefe dos renunciantes. Se ele te dá uma bênção, você pode ser renunciante o resto da vida. Que legal. Não ter mais que se preocupar com nada, com ninguém, só com sua vida espiritual. Isso é ser renunciante. Uma brahmachari. Então, aqui César Maharaj ele está dizendo, né? Você não tem que pensar que você vai andar de cabeça erguida. E não é assim. Se você anda de cabeça erguida, você cai no buraco. Tipo assim, você está lá, aí caiu no buraco. Entende que tem um buraco aí, buraco, e você cai no buraco, para sair do buraco é difícil, você pode quebrar a perna, imagina. Então a gente vai como baixar a cabeça. Então a gente tem que andar como plantando bananeira, né? Lá no mundo espiritual é assim. Você não pode botar o pé. Anda, tem que aprender aí, entra no circo. É circo que ensina isso? Capoeira. Não deve ser tão fácil, eu nunca experimentei. Mas imagina, você tem que andar assim, a perna lá em cima, você anda assim, de cabeça, não pisa nesse local, é muito sagrado, né? Você não tem por isso Krishna em Vrindavan ninguém anda calçado, né? É uma coisa assim. Esse é o conceito essencial desse mundo espiritual de Vrindavan. Então, espaço Bhakti Vibhuti Buddharni Chamaraj, né? Haribol significa cante o nome do Senhor. Então essa é a nossa, é o nosso cumprimento. Haribol. Quando você fala diz que você pode falar, você fala Hare Krishna. Não, é Haribol. É melhor Haribol do que Hare Krishna, imagina. Porque o Hare Krishna ainda tem como muito, o Haribol é como um convite, né? Cante o santo nome, né? Então você acorda. E mesmo uma vez eu vi, né? O espaço era Bhakti, Vibhuti Buddhani, a gente estava dormindo lá, e estava
Nesse momento tava, o Urupa estava de servo dele, né? E de repente a gente acordou e aí o Urupa foi lá, prestou reverência, uma coisa assim, e falou: bom dia. Ele falou: bom dia não, Haribou! Já amassou ele. Falei: não é bom dia, é Haribou. Não é de bom dia, não, nem boa noite. Não existe bom dia nem boa noite, é Haribou. Haribou. Sem bom dia, sem boa noite, só Haribou, né? Por quê? Porque, na verdade, todos os nomes aí estão incluídos nisso, né? Você tem que cantar os nomes de Govinda, Madamohan, Gopinata, né? Então, na realidade, quando você fala Hari, canta o nome de Hari. Hari, ha. Significa ladrão. Aquele que rouba o seu coração. Imagina, então você está falando para a pessoa, olha, que eu quero que Krishna roube o seu coração. Imagina que coisa mais linda, né, de manhã você falar isso, né? Que Krishna rouba o seu coração, por favor. Esse coração tão duro, né? Nosso coração é muito duro, gente. Duríssimo, duríssimo. Por quê? Porque ali existem muitas propagandas no nosso coração. Propagandas enganosas, assim. Então, ou seja, eles entraram aí, né, e fazem, eles estão como vendendo, como você fala, vendendo o peixe deles, né, uma coisa assim. Eles estão assim vendendo algo para você, que são marqueteiros do mal. É uma coisa assim. E eles querem que você. Então, os vishayas são os objetos sentidos, os vishayas, né? Então, os vishayas estão me prove, me toque, me cheire, assim, estão te seduzindo, É uma sedução muito, muito forte, né? E se você fica aí em contato com os objetos sentidos, né, então você pode. E Krishna fala: olha, um sentido descontrolado perdeu tudo. Então, quando você fala, então o que eu faço? Vou para a caverna. Não é esse o processo. Você vai ter que utilizar o seu sentido, você vai ter que fazer com que os objetos sentidos atuam ao seu favor, não contra. Por exemplo, você tem desejo de desfrute, de comer, sei lá, chocolate, faz um bolo de chocolate para Krishna. O chocolate lá, venha, me pegue, abra o chocolate, né? E coma um, e depois coma outro. Um pacotinho de batata frita. E aí é uma coisa assim, que você come, impossível comer um só, e você vai, e é boga. Não. Então os vishayas são os nossos inimigos, na verdade. Mas aí você faz o quê? Você compra batata frita. Compra e frita a batata. Não batata frita, você frita a batata. Entende? É isso que a gente está pedindo, né? É tão simples. Não vai ficar igual, não tem problema, vai ficar melhor. Não vai ficar igual, vai ficar melhor, porque é prachada. E a gente precisa tomar prachada, como a gente estava falando. É isso que a gente precisa, essa consciência. Por exemplo, tem lá, você se sentiu atraído por uma moça, ou por um moço, não sei. E você pode, né, que você você não é um monge, então você pode ter um relacionamento com ele ou com ela, mas Krishna tem que estar no centro, né? Aí se o Krishna tá no centro, estão cantando japa juntos, e amorzinhozinho, aquela coisa tudo, mas ali, Krishna no centro. Vamos ler o Bhagavad Gita agora? Vamos. Por que isso? Porque você não pode ser levado só por isso, né? Não é isso. Então é usar os seus sentidos a favor do Senhor dos sentidos, né? Sarvapad, Virmukta, Tat Paratana Nirmala, Arishikein, Arishikesha, Sevanam, Bhakti, Uchate. O verso fala, é muito claro, você vai ter que satisfazer o Senhor dos sentidos com os seus sentidos, porque não dá para você ficar sem. Agora eu não quero mais nenhum objeto de sentidos, acabou. Você viu que isso não dá certo. A gente viu muitos, assim, o Sobari Rishi estava lá debaixo do rio, os peixinhos lá, ele viu o peixinho se beijando, ele era muito poderoso, e deixou o rio para querer se casar, imagina. E querer desfrutar. E assim Vishvamitra, eu não lembro muito bem que Menaka tá caminhando, assim, ela é muito linda, uma psara muito linda, e tirou ele da meditação, uma coisa assim, né?
A gente vê isso, né? O pai de Dronacharya, não lembro quem é o pai de Dronacharya, depois pesquisei quem é o pai de Dronacharya. Não sei se a inteligência artificial vai acertar. Mas, assim, ele parece que ele era um grande sábio também, não é assim? Ele estava meditando, aí chegou uma Apsara ali também, ele estava lá meditando, só da Apsara chegar, ele perdeu o sêmen, uma coisa assim. E aí ele botou o sêmen num pote, né? Tipo assim, num potinho assim. Aí daí Dronacharya foi gerado, bebê de proveta, uma coisa assim, sei lá, era uma coisa absurda. Mas era o poder do sado, assim, uma coisa absurda, né? Mas imagina se com eles a coisa vai. Então o Cristo tá falando, não escolha esse caminho assim, de renúncia, assim, de ficar de conhecimento, guiana, simplesmente, né? Rejeitando tudo para depois dar errado. Não é isso. No Bhakti você pode ser renunciado, porque isso o Bhakti relacionado à renúncia é muito bom. Por exemplo, você é um renunciado, o renunciante do Bhakti, mas você mora na fazenda, cheio de cachoeira, tem comida, você dá uma prachada, você vai na cachoeira, chega gente, você conversa, e você come coisas gostosas, e tá ótimo. Você viaja, você. Ai, que legal. Ser renunciante assim é legal. Porque você não é aquela coisa seca. Então a gente é contra a renúncia seca. Aquela renúncia que não tem sentido. Você não quer falar com ninguém mal, né? Você fica quieto. E aí você fica. Não é isso que a gente quer. Porque isso é quase impossível de você conseguir, né? Não te leva a lugar nenhum essa renúncia seca. Ela só te atrapalha. Então a nossa renúncia é uma renúncia com o Bhakti. Ou seja, porque na verdade o Bhakti ele gera a renúncia. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janati Yashu Vairagya. Imagina? Significa que o Bhakti está gerando a renúncia, não é que a renúncia vai gerar o Bhakti. Claro, uma pessoa que pratica o Guiana, a gente entende que em algum momento ele pode chegar ao Bhakti, mas você não precisa disso não. Então por isso é Haribol, né? Roubando o coração de todo mundo. Isso é Haribol. Então a gente deveria sempre adotar esse. Haribol refere-se a Hari. Rouba os corações, rouba as mentes de todos os seres vivos. Bo significa falar. Bo. Falar. Hari, Bo. Fala o nome de Hari. Então a gente tem que encorajar todo mundo a cantar o santo nome. Imagina, o Mahaprabhu foi assim. Ele estava lá, a mãe Satimata, eles estavam lá, né? As pessoas estavam lá, as moças, enfim, elas estavam lá, as devotas, e aí o Mahaprabhu começava a chorar, e elas começavam a cantar Hare Krishna, aí ele parava, Haribol, aí parava de chorar. Imagina. E quando elas paravam de cantar, ele começava a chorar. Maneira de você cantar o santo nome. As minhas palavras causaram um choque na sua mente aí, que eu falei de Brahmacharini. E na realidade, ou seja, Brahmacharini é um. Bom, aqui já vamos adiantar um pouquinho o assunto. Que Brahmacharini é o quê? É uma absorção, é um voto que as mulheres fazem. Aí você fala assim: não, mas na Índia não tem isso. Não tem, mas a gente não está na Índia. A gente não está na Índia, a gente está no Ocidente. E Swami Maharaj Prabhupada, quando ele veio para o Ocidente, quando os devotos, né, sugeriram, né, que os devotos aceitassem esse voto de Brahmacharini, uma coisa assim, ele gostou muito. Ele falou assim: não, é muito bom proteger as mulheres, que as mulheres possam praticar sem estando longe dos homens, assim, uma coisa assim. Que é essa ideia de ser Brahmacharini, né? Você ficar longe dos homens, assim. Não é que o homem é o Satanás, não é isso. Mas em algum momento, né? Talvez seja muito benéfico para a mulher ela ter o seu resguardo assim, em relação ao contato dos homens, assim. Claro, por ser, eu digo assim, você entende, né? Eu estou falando de um relacionamento, né? De uma coisa assim, de ter esse contato com os homens. E porque nós, no Ocidente, nós não tivemos esse treinamento, não é verdade? Aí ficou tudo junto, misturado. E e as mulheres, assim, bem assim, cedo, jovens, né? Tiveram um relacionamento, assim, geralmente é assim, geralmente. Né? Elas se relacionam
assim, abertamente com os homens, né? E isso não é bom para as mulheres, nem para os homens, mas para os homens porque o homem é homem, né? O homem não tem muito o que se preocupar, não é verdade? A mulher, ela tem. Imagina, é porque ela fica grávida, né? E quando ela fica grávida, aí ela vê que, poxa, que eu fiz, né? Tipo assim, né? Aquela coisa, né? E agora, essa responsabilidade. Aí tem mulheres que vão, vamos lá, vamos abortar, sei lá, uma coisa assim. Ai, que coisa horrível. Mas acontece, né? Acontece. Ou ela vai, de repente, eu tô falando assim, num caso, num relacionamento que não é um relacionamento assim muito preparado, ou seja, aconteceu por acontecer, foi uma coisa que deu errado, e aí, poxa vida. Mas ela vai ter que carregar esse filho, entendeu? É uma coisa assim. Não tem como, ela tem que gerar o filho, ela tem que educar o filho. E muitas mulheres educam seus filhos sozinhas, né? É o seu caso. Mas o que acontece? Vai chegar um momento que ela cumpriu o seu Dharma. Porque eu digo, até os 14 anos, você é responsável por tudo que acontece com seu filho. Até os 14 anos. Se ele, sei lá, começou a fumar maconha com 12 anos, 13 anos e 10 meses, você é responsável, está pagando caro. Tipo, eu estou exagerando, assim, só para entender isso. E depois de 14 anos, essa pessoa já tem a responsabilidade por ela mesma. Não que a mãe, agora, tem os 14 anos, vai embora. Não, não é isso. Mas em relação karmática é mais ou menos isso. Né? A gente fala 14 anos, mas você pode estender um pouquinho mais, no sentido que vai chegar um momento que, se a mãe também não abandona isso, né, fica uma coisa muito estranha. E claro, cada caso é um caso. Como no seu caso você é uma brahmacharini, você já não tem mais, assim, por mais que você pense pensar no seu filho não é problema, nenhum problema. Você pode pensar no seu filho e continuar sendo brahmacharina, não tem problema. Por quê? Porque é o seu filho, entende? Não tem como. Mãe é mãe, não tem jeito. Só quem foi mãe, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Né? A gente não sabe, eu não sou mãe, não sei. Mas esse sentimento de mãe é uma coisa muito forte, que não vai ter jeito de você abandonar isso, entende? Porque é mãe. Aí você fala assim, não, agora eu sou renunciante, não quero saber mais nada do meu filho. Não, não é isso. Mas só que você usa o bom senso. Ele precisa agora, né, voar com suas próprias asas, entende? Porque também senão fica aquela coisa, porque existe também essa tendência da mãe dominante, já viu isso? Mãe dominante. Que ela não deixa o filho fazer nada. Nada, 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 nada. Uma coisa assim, não pode. E ele não tem. E ele cria 30 anos, 40 anos, o filho tá lá. Entendeu? A gente vê muito isso, né? É dependente da mãe, ou seja, a mãe domina tudo, 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 tudo. Isso é uma coisa errada, entende? Errada, muito errada. Então a mãe tem que deixar o filho também quebrar a cara. Assim, no sentido, bom sentido, né? Para aprender. Porque você vai. É pelos seus erros que você vai aprender, entende? Então agora você ficar preocupado com ele não tem nenhum problema. Desde que você não abandone a sua posição de praticante espiritual. Entende? Porque agora, ou seja, se o seu filho tem, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim, já tá aqui. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se virar, ele tem que ser uma pessoa. Ele não pode ficar dependendo de você. Assim, nesse sentido. Assim. Claro, cada caso é um caso, mas a gente entende que, no geral, porque a adolescência parece que ela está ficando cada vez mais tardia, já viu isso? A adolescente a gente pensa o quê? Com 14. Eu tô falando, né? Adolescente é isso, né? Na cultura védica é mais ou menos isso. 14 anos, 15 anos, a pessoa já é como um chore é 14, 15 anos. Depois ele vai ser já jovem, que é como um adulto, um jovem. Já não é adolescente mais, entende? Só que a gente vê adolescente com 30 anos. Não? 30 anos o cara é adolescente. 20, é adolescente, 20, pensando, fazendo umas coisas assim de adolescente, sabe o que eu estou dizendo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? De não ser. Da gente saber separar. Então você pratica. Você é brahmacharini, pratica vida espiritual. Por que brahmacharini? Porque você não quer se relacionar com ninguém agora. Entendeu? Por isso você é brahmacharini. Mais ou menos a gente é assim.
Ou você é brahmachari, ou você tá associado, uma relação estável. Geralmente é assim que funciona. Funciona bem assim, entende? Assim, ou você é brahmachari, ou você. Porque tico-tico no fubá não dá. Não dá. Você ficar experimentando. É uma coisa que é muito ruim isso, entendeu? É ruim. Então, por um relacionamento estável, é uma coisa legal, porque te dá uma estabilidade na mente, não é verdade? Eu tenho essa pessoa, não tem que ficar olhando para outro, procurando. A mente fica mais tranquila. Ah, você já tem essa. Ah, pode ser que você continue olhando, mas no sentido que você já tem essa pessoa. Então você vai, juntos vocês vão tentar. Porque na verdade as pessoas precisam de se relacionar, e às vezes elas precisam disso por uma carência, entende? Não é uma coisa ruim, é a carência, isso é a carência. Por exemplo, uma vez perguntaram, né? Acho que foi até para perguntar para o Satipurari Goswami Maharaj. Ele deu uma aula, aí o devoto foi lá e perguntou: existe sexo no mundo espiritual? Perguntaram isso. E ele falou assim: olha, você não está entendendo, sexo não existe nem no mundo material. O que existe é carência. E é verdade, a gente precisa, né, desse intercurso sexual pela nossa carência mesmo, entendeu? Então, a gente está carente de algo e a gente precisa. E tem pessoas que estão controlando isso, né, que são brahmacharis, brahmacharinas, entende? Então, isso já é uma coisa boa. Agora, chega um momento que você precisa se relacionar. Aí você segue. Então é assim, ser brahmacharini ou brahmachari, né? Tá falando de brahmacharini porque hoje é o dia mundial da brahmacharini, comemorado, aí pode ver no calendário. Você vai o quê? Você vai ver o quê? Você vai ver que as brahmacharinis, né? Eles vão se proteger mais, e os brahmacharis também, entende? Eles se protegem. Aí de repente, fala assim, não, agora eu vou me associar, então tá legal. Então você não tem que se preocupar com o seu filho, que já foi, entende? Ele já foi. Assim, ele já saiu do ninho, entende? Isso que eu tô falando. Então agora ele tem que aprender a caçar por ele mesmo, buscar o alimento por ele mesmo. Essa é a coisa natural. Mas você não deixa assim, eu digo assim, você não tem que ficar noiada com isso e achar que, não, porque tu preocupa meu filho, eu não sou brahmachari. Não, você é brahmachari se preocupando com seu filho, porque já é seu filho. Né? Não é que você se tornou brahmacharini, não, você tinha o seu filho, entendeu? Não tem que se preocupar. Como, por exemplo, eu tinha minha mãe, bom, não me preocupei muito, né? Mas dentro do possível eu ligava, né? Uma coisa assim, né? Não é a preocupação que você tem. É a preocupação que todo mundo tem, entende? Assim, isso é natural. Você tem um cachorro e você se preocupa com ele. Eu deixei de ser sannyasi porque eu me preocupo com um cachorro que está doente. Não, é um ser vivo. É verdade, é uma pessoa que compartilha comigo aí, que seja um pouquinho, né? Não é que eu tô dormindo com ele na cama, né? Que eu tô assim, não é que é meu pet, que eu acho que ele é meu filho. Não é diferente, entendeu? É diferente, assim, é um cão de guarda que tá aí, que ficou doente. E você se preocupa, porque você já comeu, não comeu. Deixou de ser sannyasi. Não deixou de ser sannyasi, peraí. Não é isso não. É um ser vivo. Eu, por exemplo, eu tenho que me preocupar com as pessoas que estão aqui também, entende? Eu tenho que. Se acontece alguma coisa, eu me preocupo. Mas eu não. Eu sei que é diferente, como você fala, mãe é mãe, mãe é mãe, então a preocupação da mãe é maior mesmo. Você tem que se preocupar mais. Se você não se preocupar mais, aí que seria uma pessoa estranha, entende? Então se preocupar, sim. Aí como vai a vida dele, como ele está acontecendo, isso é muito bom. É sinal que você é uma pessoa equilibrada, entende? Agora, isso não quer dizer que você seja menos no seu voto. Não está menos, não. Tá? Tá ótimo. Entende? Tá ótimo, assim. Então não tem que se preocupar com, assim, ficar achando, não, porque eu deveria ser 100%, aí eu tô 90, até 80, porque não tem o meu filho. Não, seu filho vai estar aí, e vai estar aí até o final, entende? Até o final. Ou seja, imagina a mãe de Prabhupada Bhaktisiddhanta, como é o nome dela, gente? Quem sabe? Ninguém sabe. Não, Bhagavati. Bhagavati. Lembra da Bhagavati? Eu nunca mais vai esquecer. Bhagavati. Bhagavati Devi. Ela estava lá no leito de morte, já tá abandonando o corpo. Ela pegou o Prabhupada Bhaktisiddhanta assim, falou, filho, né? Sei lá, não sei como é que ela chama ele.
prega, ajuda as pessoas, prega a missão de Mahaprabhu. Foi o último desejo dela, assim. Incrível isso, mas é uma devota super exaltada, né? Mãe de Prabhupada Siddhanta mesmo. Agora eu digo assim, você tem que estar sempre preocupada com seu filho, sempre, né? Mas você não deixa de fazer suas coisas, né? Claro, aconteceu alguma coisa, um acidente, ele tá em cama, é diferente, aí você vai lá, você ajuda, né? Como aconteceu aí, né? Mas não que você tem que deixar de deixar o voto porque você tem um filho. Não, nada a ver. Você tem um filho tendo um voto. O Tripurari Maharaj tinha um filho também, gente. Você não tá falando dele. Por quê? O Tripurari Maharaj é um guru um dos gurus que vem aqui, ele tá aqui, ele é muito especial, o sannyasi, desde os 24 anos, uma coisa assim. Ele era casado e ele já tinha um filho, né? Um filho. Aí, quando ele conheceu os devotos, a esposa dele estava grávida, imagina, então ele teve um filho. E aí ele queria ser Mahadevoto, mas imagina, Mahadevoto. A esposa não acompanhou muito, assim, não queria ser, jogando pra... E de repente ela foi embora, ela e o filho foram embora, uma coisa assim. Aí ele pegou e falou, vou tomar sannyasa. Ele tomou sannyasa com o filho, entende? Aí depois o filho deve ter aparecido algumas vezes, eu não sei muito bem da história, entendeu? Mas eu sei que o filho teve problemas, assim, coisa assim, né? Mas, poxa, ele era um sannyasi, mas ele tinha essa preocupação com o filho dele também, tentou ajudar de alguma maneira, eu imagino, eu já vi ele falando alguma coisa assim. Mas, entende? É isso, ele vai seguir com as próprias pernas. Se você tem que se preocupa com ele. Mas é a preocupação essa preocupação não vai atrapalhar o seu voto, entende? Estou perguntando dos animais da Terra. Qual é a nossa relação animais-terra? A gente está sempre, a gente é responsável por isso, na realidade, né? Os animais são nossos irmãozinhos, que é como se fossem nossos irmãos mais, assim, que precisam de ajuda mesmo. Eles não têm tanta inteligência quanto a nossa, né? A inteligência deles é diferente. Então a gente precisa cuidar dos animais, né? Então a gente é muito preocupado com os animais. Por isso a gente é vegetariano, é por isso, né? Ou seja, porque a gente não pode chegar e comer os animais, porque não tem sentido. Você confina todos eles, confina os animais, aí você vai lá e depois você vai comer, abater eles assim de forma, né? Como fala assim, automatizada, sei lá. Então tem um programador lá programador, né, que vai fazer um programa para, sei lá, otimizar o abate dos animais. Eu conheci um devoto que fazia isso antes, parece. Se eu não me engano, ele me falou, eu não lembro, mas acho que é isso. Mas enfim, nada a ver, entende? Nada a ver. Ou seja, a gente não pode entrar nessa, né? Os animais, eles são super importantes, assim, super importantes pra gente. A gente tem que cuidar dele e da natureza também. Imagina, a gente está na natureza, Bhumidevi. Então, Mrigesha, um dos nomes de Krishna é Mrigesha. Mrigesha significa o rei, o senhor dos animais, assim, tá? Imagina quando sabe a história de Ramachandra? Não. Ramachandra, ele é um rei. Ele é uma encarnação de Krishna. Ele vem como um rei ideal. Ele vem, aí a esposa dele é sequestrada, bom, e ele vai atrás, né, tentar recuperá-la, ele e o irmão dele, Lakshman, e aí eles são os dois só para lutar com um exército gigante, mas eles vão lá e eles são ajudados pelos animais, os macacos, os ursos, imagina, os esquilos, todos os animais fizeram, ele tinha um exército de animais, que eram a maioria macacos, né? Os macacos, Hanuman, você vê Hanuman? A gente tem uma estátua aqui, Hanuman é o maior devoto do Sriramachandra, animal, Hanuman, um macacão, assim, imagina. É uma coisa absurda, Hanuman, né? E então os animais se armaram com pedras, paus, e eles venceram. É como, sei lá, é como se o Brasil, sei lá, o Paraguai, Brasil, sei lá, vai lutar com os Estados Unidos. Isso é uma coisa assim, né? Sei lá, se é uma comparação assim. Aí a gente pega lá um monte de pau, assim, a gente pega o machado, pau, e vai lutar com eles, né? É uma coisa assim, eu estou fazendo uma comparação assim meio absurda, mas mais ou menos o que aconteceu. Os macacos, né, os ursos lá, armados com armas, para matar, para acabar com o reino de Ravana, imagina?
Então Krishna está muito. A gente fala da vaca, né? Que a vaca, claro, a vaca para a gente é a vaca, mas não é que a gente adora a vaca, não, a gente adora. A gente adora todos os animais também, os ratos, as baratinhas, tudo, tudo. Assim, porque aí tem Krishna no coração de todos esses animais. Entende? E da natureza, das plantas também. Então, a gente está contraindo uma dívida muito forte em relação à natureza, porque a gente está detonando tudo, porque assim é o ser humano. Né? Então, como a gente está detonando a natureza, tem uma consequência para isso. E não é agora. É agora. Não é, não, isso é uma coisa. Imagina, quando a gente olha isso aqui, você olha aqui essa floresta, né? Lindo, né? Você olha assim. Mas tudo era assim, gente. Tudo era assim aqui. Aqui era tudo florestas, entende? Aí chegaram os caras aqui, tinha os índios, né? Imagina os índios aqui. Aí os caras chegaram, blá, 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 mataram todo mundo, tentando. E depois eles começaram a tirar as árvores, entendeu? E começaram a levar, e venderam as árvores. Tinha muita madeira boa aqui. Aí venderam todas essas árvores assim, essas árvores viraram móveis. Você sabe, isso é uma coisa isso que a gente está fazendo isso. A Amazônia está lá, né? E o pessoal fala, não, mas tem que explorar a Amazônia, porque muitos recursos que tem na Amazônia, não é verdade? E é verdade. Imagina a bacia de petróleo lá, não sei, no Pará. Cara, vamos explorar, vamos. Tudo bem, você pode pensar. Quando você pensa só na economia, é um grande problema, entendeu? Porque você pensa assim, não, nós somos o maior produtor, nós somos o campeão do agronegócio, né? E que excelente, imagina, o nosso PIB está crescendo muito, não é verdade? Mas, porque, e quantos milhões de frangos que a gente tem confinado, quantos milhões de vacas a gente tem, bois a gente tem confinado. Absurdo. Dizem que parece que é maior, é mais animais confinados no Brasil do que a população do mundo todo. É uma coisa absurda. E aí você pensa assim, não, mas é economia, né? É economia. Então a gente tira todas as árvores, a gente acaba com tudo. É economia. É a economia que tem que girar, entende? Então é uma coisa muito estranha isso, não é verdade? A gente. Imagina que na Amazônia, a gente chega lá na Amazônia e fala, vamos. Imagina, a Amazônia é o quê? É 40%, não sei, do território brasileiro? 30%? Seu professor de geografia. 30%, 40% de matas, né? É incrível isso. Você fala, nossa! Mas você pensa assim, e cabe a Europa toda dentro dali, né? Se você pegar toda a Europa, você enfia a Europa dentro da Amazônia. Só de floresta. Quem conhece a Amazônia sabe o que eu tô falando. Você passa por cima, você só vê árvore, árvore. É uma coisa assim absurda, né? Você passa horas e horas no avião, só árvores. Aí você quer acabar com tudo isso, por quê? Porque você tem que ganhar dinheiro, economia, não é verdade? Aí você fala assim, tá, então, poxa, vamos aprovar as leis lá para explorar. Mas a gente vai cuidar, a gente aprova a lei lá, vamos explorar o petróleo, mas não vai acontecer muita coisa não. Vamos fazer usinas lá, hidroelétricas, não sei o que e tal. Caramba, peraí. É uma coisa muito doida isso. Então, na cultura védica, a gente tem que proteger tudo isso. Imagina, é isso. Não é nem cultura védica. A cultura védica está envolvida nisso, entende? Proteger os animais, proteger. Uma coisa é o seguinte: você está lá e você mata um animal para comer, é diferente, entendeu? Você chega lá, dá uma flecha, né? Fica caçando o dia inteiro e pum, dá uma flechada num porquinho lá. E você vai lá e assa o porquinho. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter ter vários prédios de porcos confinados para você vender e fazer pururuca, sei lá o que. Então é muito estranho isso, né? E a gente está muito preocupado com a mãe natureza. Krishna, os Vedas, eles falam muito disso, então, para a gente proteger a mãe terra, Bhumi. Tanto é que você, quando acorda, você tem que recitar um mantra lá, né? Que você precisa pedir perdão para Bhumi, para a terra. Porque você está pisando na terra. Só você pisar na terra já é um problema. Hoje você está pisando na terra. Todo dia você pisa na terra. Não, eu ando no asfalto, idiota. Não, peraí. Seu idiota. Não é porque você tem um lugar debaixo do asfalto, tem terra também, cara. Entendeu? É uma coisa assim. Então, sabe, a gente tem que pensar nisso, né? Pensar aqui, que a gente precisa proteger, a gente precisa cuidar, a gente precisa se arrepender. Imagina
Quando, sei lá, quando apareceu esse mantra aí para você pedir perdão para a Terra, não tinha asfalto, não tinha nada disso não. Ah, não, mas eu voo de avião, eu não piso na terra. Tipo assim, eu só ando de avião, eu sou um milionário do mundo aí, que eu não piso no chão, eu só ando de helicóptero, avião, sei lá, uma coisa assim. Mas, e o combustível, cara, que você está usando é da terra, você está tirando, imagina o sangue da terra, o petróleo, os Vedas falam que o petróleo é o sangue da terra. Imagina você tirar o sangue. Então, toda vez que você tira petróleo, você está tirando o sangue da terra. Sabe o que é isso? Imagina se eu tirar sangue de você. Ó, vem cá, vou tirar meio litro de sangue hoje de você. Ah, amanhã eu vou tirar mais meio. Depois eu tiro mais. Não, 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 não. Não? Mas é isso que a gente está fazendo, está tirando o sangue da terra, é o petróleo. Você acha que não vai dar uma consequência, não vai dar problema nisso? Vai dar problema. Já está dando. E daqui a pouco isso. Ah, acabou. Acabou nada. Peraí, o petróleo tá aí, é que o pessoal não consegue. É que as máquinas, as perfuradoras para petróleo, elas têm uma certa limitação. Mas a Terra está cheia de petróleo. É como sangue. Lá embaixo, lá no mar, porque o homem, eu não sei qual é ele conseguiu chegar até uma certa profundidade. Para você explorar lá o petróleo, tem uma sua profundidade, né? Assim? É uma coisa, eu não sei muito bem, mas é uma coisa assim. Depois disso não tem como, não tem equipamento para ir mais do que isso. Mas a coisa continua. Não é que o homem chegou no fundo do mar. Ah, você chegou ali na praia, numa plataforma ali que você conseguiu, mas é uma coisa que você não sabe o que tá ali, que tem ali. Você vai encontrar Atlântida. Ah, não, pode ser, mas não é isso que a gente está falando. É uma coisa assim, inexplicável, né? Mesmo na Terra mesmo. Como é que você vai enfiar na Terra lá e você acha que está dominando tudo? Não domina, entende? Então a gente tá muito endividado com tudo isso, a gente deveria estar endividado. Então você está falando isso, por que você anda de carro? Né? Por que você anda de avião? Né? Uma coisa assim. Não é esse o pensamento. A gente pode usar tudo para Krishna. E você pratica o santo nome, isso você já elimina um pouco, você elimina esse karma, entende? Mas não é esse o ponto. O ponto é o quê? É que você precisa entender qual é o nosso objetivo? É proteger todos os animais. A gente quer que todos os animais sejam protegidos, todos, 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 todos. Entende? E todas as plantas também. Mas peraí, a gente não vai construir? Vamos construir, mas vamos. Se é, por exemplo, São Paulo, por exemplo, você vê, eu já vi o mapa como é que fala? Hidrogeográfico, sei lá, uma coisa assim, de São Paulo, é cheio de rio, cheio de cachoeira, cheio de rio, cara. Portanto, quando chove em São Paulo, algumas partes alagam muito, é por isso. Porque tem muito rio, muita água embaixo. Né? Então, eles botaram cimento, os caras inteligentes, botaram cheio de cimento. Era cheio de cachoeirinha, lagoa, é tudo assim, um negócio incrível, lindo. Mas acabaram, precisava disso? Não precisava, tá certo que você construa, mas peraí, vamos com calma, né? É igual aqui, por exemplo, eu fico aqui, gente, tira uma árvore, ai, não, peraí. Não tira não, eu fico assim, cara que sou chato, eu sou o chato da história mesmo, assim. A gente vai tirar a árvore, a gente tira quando precisa, né? Não que a gente não vai deixar tirar, a gente tira. Mas quando precisa, não uma coisa, vamos começar a plantar. O pessoal tinha essas ideias, vamos cortar tudo e plantar. Não, ninguém ia fazer isso, não deixo. A gente prefere comer batata frita do que fazer isso, entende? Porque não é isso, as árvores estão aí, você precisa proteger. A árvore um espaço Bhakti Pramod Trigo Chamará, ele ele lá, né? Está em todo lugar, Gurudev. Um espaço Bhakti para outro, meu Gurudev. Ele então um espaço Bhakti de Guru Bodhana Chamaraj, né? Que é nosso Gurudev também, meu Gurudev. Ele conta, né, que eles estavam lá, né, em Maia, então eles chegaram, compraram uma terra lá. Eles tinham um quartinho lá e eles iam construir, aumentar uma construção. E tinha um coqueiro assim na frente. E aí foram lá e tiraram um coqueiro. Nossa, quando o Gurudeva viu isso, assim, ele olhou. Coqueiro? Ele falou, não, porque a gente precisou para, né, sei lá, para construir. Ele falou assim, e aí começou a jejuou 3 dias, que ele não comeu e nem bebeu água, uma coisa assim, 3 dias. Ele falou, eu tenho que espiar essa atividade. Ele ficou muito bravo, imagina ele ficando bravíssimo, assim. Eu não imagino o Gurudeva bravo, né?
Que tão doce, assim, né? Você olha assim, tão a doçura personificada. Mas ele ficou bravíssimo, bravíssimo. E ele falou assim: não, isso é como matar um Brahmana. Vocês mataram um coqueiro, significa um Brahmana. Incrível, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Essas árvores não são coqueiros, né? Tudo bem. Tem árvores que são, né? A gente entende, a gente precisa construir, tudo a gente entende, mas não fazer uma devastação. Então, a cultura védica é muito, muito preocupada com a natureza e com os animais também. Bharadwaja. Bharadwaja era um rei, era um brahmana, um rishi, não é assim? Aí alguma apsara chegou, né? As apsaras são assim, elas gostam. Tipo assim, geralmente, assim, é Indra, né? Os semideus ficam com inveja dos sábios lá que estão. Eles falam, vai lá, vai lá. Aí manda uma dessas garotas lindas, maravilhosas que chegam, né? E com seus perfumes, né? Com seus. Andando assim, e os sininhos da perna. E lindas, maravilosas. E de repente o vento vem e tira a roupa dela, sai assim, sem querer. E aí, nesse momento, alguma coisa assim, que eu não me lembro, ela chegou e ele perdeu o sêmen. Isso foi isso. Aí ele no potinho, nasceu. Aí dali nasceu Dronacharya. Mas Dronacharya, ele não era um guerreiro, ele era um brahmana, entende? Ele era um brahmana, assim, um brahmana. Tanto é que, imagina, chegou um momento, ele era pai de. Quem é o filho de Dronacharya? Ashwatthama. Ashwatthama é o filho. Tinha um momento que a Ashwatthama falou para o pai, eu quero saber o que é leite. Eu ouvi falar o que é leite. O pessoal fala que leite é muito gostoso, que leite é uma coisa incrível, imagina. Eu queria saber como eu nunca tomei leite na vida, nunca tinha tomado leite na vida. Ele era muito pobre, assim, um brahmana, assim, só se preocupava com sacrifício, assim, com meditações, assim, um filho nem porque os brahmanas são assim, né? Estão assim tão apegados assim às suas práticas, eles esquecem de coletar, esquecem de tudo. Não casem com os brahmanas. É difícil achar um brahmana, hoje em dia é difícil, né? Diz que é Kalo Shurudabhava, ou seja, Kali Yuga, todo mundo é meio Shudra, assim, né? Mas enfim, com essa tendência para ser baixa, né? Para fazer negócio. Assim. Geralmente é assim. Mas todo mundo é meio. Brahmana é difícil em Kali Yuga. Então ele falou assim: não, falou, não. Quero saber o que é leite. Quero tomar leite. Papai. Aí ele foi lá e ele lembrou que ele tinha. Quando na escola ele estudou com Drupada. E o Drupada era um Kshatriya, era um rei. Eles estudaram juntos, eram muito amigos, assim, muito amigos. E o Drupada falou para ele: olha, te faço um voto aqui, e a gente vai sempre ser amigo o resto da vida. Aí Dronacharya, né, falou. E aí ele lembrou disso, falou, ele é o rei agora, né? Porque ele era pequenininho, virou rei. Então eu vou lá, né? Vou lá e vou pedir leite para ele. Uma coisa assim, na mente dele. Eu vou pedir para trabalhar lá no reino. Ele é meu amigo, né? Chegou lá, aí ele foi lá falar com o rei, aí ele falou para Drupada, Drupada, eu sou Dronacharya, lembra? A gente era amigo, você fez um voto, né? Que a gente ia ser sempre amigo, independente das circunstâncias. Você, né? Vim aqui, né? Tipo assim, ver como ele veio cobrar o voto dele, uma coisa assim, né? Aí Drupada o que? Amigo? Você? Não, meu amigo. Só duas pessoas do mesmo nível podem ser amigas, né? A gente era amigo naquela época que a gente era criancinha, mas agora eu sou um rei, você é um brahmana pobre, então não dá pra ser amigo. Aí falou, aí ele pegou, foi lá e pediu, acho que ele pediu para Shurama, né, treinar ele, uma coisa assim. O Parashurama tinha raiva do Kshatriyas, aí foi e treinou ele, e aí ele aprendeu, porque ele era Brahmana, então aí ele pode atuar como Kshatriya, como um guerreiro. Ele aprendeu os astras, assim, e é a coisa mais poderosa que tem, é como bombas nucleares, astras. Você tira uma coisa, se faz o canto mantra, cada astra tem um mantra, assim, imagina, como se fizesse assim, né? Aham, sarvasya prabhavo, matar sarvam pravartate, mataba, jantina budava, um astra, pum, aí vai chover muito, vai inundar, é uma coisa assim, é muito doido. E aí ele foi lá, ele chegou lá, aprendeu tudo, né?
Aí falou, bom, agora eu tenho que trabalhar, porque ele ficou com isso. A Joatama já começou a crescer, e ele foi buscar trabalho. Então foi buscar trabalho aonde? Foi buscar trabalho lá com os Kuros, com os Pândavas, né? Ou seja, com essa dinastia. Ele chegou lá. E aí, como foi esse encontro? O encontro é emocionante, gente, emocionante. Tava lá os meninos, né? Os chatras, quando eles são treinados a caçar. Solta eles no mato, assim, com os cachorros, né? Assim, e vão caçar. Eles têm que treinar, eles têm que, né, treinar. Né? Caça. Por isso que sempre os reis caçam, né? Estão treinando, é o chatra. Então eles vão lá e começam a. Aí eles estão lá, de repente. Estão caçando, assim, e eles estão brincando, fazem muitas atividades, e de repente eles estão brincando com tipo como uma bola, uma coisa assim. E a bola cai num poço. A bola ficou lá. Não sei se é bola de futebol, era uma coisa assim. Aí de repente, aí ele chegou, o Dronatar chegou e viu os meninos olhando pro poço. Aí tava, os meninos eram Arjuna, Bhima, Nakula Sahadeva, Duryodhana, todo mundo lá olhando como vão tirar essa bola. Aí Dronacharya chegou e falou assim: vocês querem tirar essa bola? Eu vou ajudar vocês. Aí ele jogou um aro, assim, uma coisa assim, um aro. Aí jogou uma flecha no aro, assim, jogou um aro, aí o aro caiu na bola. Aí ele jogou a flecha no aro, pegou no aro. Aí jogou outra flecha que pegou na ponta da flecha. Né? Aí jogou outra flecha que pegou na ponta da flecha. E jogou outra. Aí sim, fez assim, imagina. Aí foi e puxou. Aí ficou, uau, quem é você? Tá. A gente quer ser o seu mestre, a gente quer treinar com você, você é o nosso guru, por favor. Aí foram lá, falaram pros pais dele, falaram, vai lá. Aí Bhishma, né? Bhishma, que era o avô que guardava, foi lá e contratou ele, você vai ser o cara. Aí ele foi. Aí ele começou a treinar, e aí quando eles ficaram muito assim, ele treinou porque ele era muito bom, o Dronacharya era incrível. Era um Brahmana, com a inteligência de um Brahma atuando com o poder de um Kshatriya, uma coisa assim, de um guerreiro. Aí ele foi lá e começou a... Aí treinamento acabou e falou assim, bom, agora eu quero minha Dakshini. Dakshini significa a oferenda que você faz ao guru, né? Uma coisa assim. Agora já treinei vocês. Então, tradicionalmente, tem que dar alguma coisa pro guru. Ele falou, o que você quer, Guruji? O que você quer falar? Eu quero que vocês capturem Drupada, que era o rei lá. Aí eles foram. Imagina, todo mundo, Arjuna, Duryodhana, todo mundo. E aí quem conseguiu realmente capturar Drupada foi Arjuna. Então, Arjuna foi lá e trouxe Drupada amarrado, assim. Aí o Dronacharya chegou e falou assim, você lembra? Tô aqui. E aí agora? Eu podia fazer qualquer coisa com ele. Eu falei assim, então tá, solta ele. Não, antes de soltar, ele falou assim, então você tem o seu reino, né? Tem tantas terras, assim, tantos, né? Uma dimensão tal. Então você falou que a gente só pode ser amigo se a gente for igual, né? Então tá, então eu vou pegar metade do seu reino. Você fica com outra metade. Aí a gente vai ser igual, a gente vai ser amigo, tá bom, amigo? Assim. Aí soltou ele e assim foi. Mas só que imagina, ele era um Brahmana, ele podia, como ele era um Brahmana, tinha natureza brahmínica, ele perdoou Drupada, né? Só que o Drupada ficou assim, pra morrer, ele era um chatra, assim, esse era mais chatra que foi lá e começou a fazer sacrifício pra matar Dronacharya. Mas o pessoal falou, não tem jeito de matar Dronacharya, não, vamos, aí que vem, como é o nome? Drishtadyumna, né? E Draupadi. Vem Drishtadyumna, nasce de um sacrifício, assim, para matar Drupada, para matar Dronacharya. E também, aí como ele ficou muito atraído, Drupada ficou muito atraído pro Arjuna, né? Ele falou assim, não, e ele tinha uma filha que é Draupadi, né? Ele falou assim, não, eu quero que Arjuna case com ela. Aí, perdão. Contrário. Ele ficou muito atraído por Arjuna, falou, eu quero uma filha que case com Arjuna. Aí do fogo de sacrifício saiu essa garota linda que é Draupadi. Histórias. Mahabharata. Você tem que ler o Mahabharata. Você tem o Mahabharata? Lê pra ele à noite. É muito bom. Ver o filme no Mahabharata. O Mahabharata é muito legal. Assim. É pra gente o Mahabharata. É pra gente. Todo mundo tem que ler. Eu já li
300 vezes. Não sei. Eu li várias vezes, assim, e toda vez que você lê, parece que é uma coisa nova, assim. É diferente, porque você lê um livro, né, você já... Mas você lê assim, porque é uma coisa mística mesmo, entende? Então, pode ler, pode ler. Então vai, Ladini, Sandini, Samviti, Shakti. São 3 energias, né? Krishna, se diz que Krishna, ele é o todo energético, Shaktiman. Shaktiman significa que ele é o senhor, né? De todas as potências. E ele sempre está acompanhado de suas potências. O Krishna nunca fica... Krishna tem as suas potências, né? Então, o que acontece? A Swarupa Shakti de Krishna é como a energia interna de Krishna, Swarupa Shakti, né? E tem a Bahiranga Shakti, Bahiranga Shakti, que é a Maya Shakti, que é a sua energia externa. Então, essa energia interna, a Swarupa Shakti de Krishna, ela é constituída de quê? De Sandini, Samviti e Ladini. Então, Ladini, que é a potência que dá prazer, a potência de prazer, né? Então, essa é a personificação. Quem personifica isso? Radharani. Então, Radharani é Ladini Shakti, ou seja, a potência de prazer. Por quê? Ninguém pode sentir prazer sem Radha. Ninguém pode adorar Krishna sem Radha. Imagina. Radha vem de Aradhanam. Arada, sei lá. Mas o que acontece? É de adoradora. A melhor adoradora. Adoradora? Deve ser. A melhor adoradora de Krishna é Radha. Então por isso que se fala a parada. A parada. A, negativo, a parada. Quando você comete a parada, você comete ofensa, um Vaishnava, uma coisa assim, você deixa de adorar. Você deixa de praticar. Por isso que a gente não pode cometer a parada. A gente pode fazer tudo, menos a parada. Entende? Então a gente não pode cometer a parada nesse sentido. Então por isso, Radha significa a melhor adoradora. Ninguém adora Krishna melhor do que Radharani. Então, cada devoto tem um pouco aí de Ladini Shakti no coração. Cada um tem um pouco de Radha no coração. Cada um. Todo mundo tem. Um pouquinho. Pouquinho. Por quê? Porque um dia você vai desenvolver o amor puro por Deus. E esse amor puro por Deus, ele vai se desenvolver através dessa potência, Ladini Shakti. Então, por isso que quando fala assim, Sakchidananda, ou seja, que a alma é Sakchidananda, Sakchidananda significa que ela tem toda a eternidade, todo o conhecimento, toda a bem-aventurança. Quando você pensa em bem-aventurança, quando você pensa em conhecimento e eternidade, e sustentabilidade, eternidade anabólica, isso é Ladini, Sandini e Samviti. Entende? Mais ou menos é isso. Ou seja, porque como nós temos as mesmas características de Krishna, a gente também tem essas potências dentro, claro, de forma bem diminuta, né? Mas se você... essas potências com anabolizantes, sei lá, uma coisa assim, sei lá, estou dando esse exemplo assim, você pode... elas são Ladini, Sandini, Samviti. Então, Samviti é o quê? A potência do conhecimento. Então, essa você também precisa ter aí. Por quê? Porque é a potência de conhecimento. Quem personifica Samviti, gente? Radha é do prazer e do conhecimento. Não, é Krishna. É Krishna. Krishna, ele é como a personalidade de Samviti. Ou seja, ele que Samviti vem, ou seja, é Krishna, não é isso? Já Sandini é... Quem é Sandini? Sobrou para quem aí, gente? Balarama. Você vê, Krishna está aqui. Do lado direito de Krishna sai Balarama. Do lado esquerdo sai Radharani. Então Radharani é a potência do prazer, Ladini Shakti, e Balarama a potência do Sandini Shakti, que é a sustentação. Entende? E Samviti é Krishna mesmo, o conhecimento. Então, aí a gente vê, Krishna ele se expande em Radha, Balarama,
E Sandini significa a sustentação. Então, por exemplo, o dan sagrado é Sandini. Os instrumentos, por exemplo, mirdanga, cártalos. Os nossos instrumentos são mirdanga, cártalos. Mas o harmônio? Não, o harmônio não é nosso instrumento, não. E o violão? Muito menos. Pode tocar? Pode, mas não é o que representa pra gente. Ou seja, a mirdanga representa o quê? A flauta de Krishna. E os cártalos representam tornozeleira de Radharani. Imagina. Então, a mirdanga e os cártalos são os instrumentos assim que por isso é tão atrativo. Agora, para pregação, você usa o harmônio, foi uma adaptação, né, da Alemanha, se não me engano, né? Acho que foi isso, da Alemanha. E aí eles gostaram desse instrumento e colocaram, e hoje em dia os devotos tocam harmônio, nenhum problema. O violão pode? Se o harmônio pode, por que o violão não pode? Né? O violão é lindo, bota o violão lá, é lindo, lindo, lindo. Mas não é o instrumento que representa Sandini. Então, Sandini é isso. Sandini são o local dos passatempos, toda essa parafernália, né? Assim, raça, né? Tudo isso é Sandini. Isso que dá. E claro, o mundo material também é como movido por Sandini. Samviti já é o conhecimento, ou seja, você realmente conhecer a sua relação com Cristo. Aí vai entrar, daí, ou seja, essas potências primárias que vêm de Swarupa Shakti vão gerar todas as nossas atividades. Então são potências anabólicas, ou seja, assim, são poderosíssimas, mas assim, estão lá e daí vem tudo, vai acontecer, né? Isso, Raga do Esha. De onde vem Raga do Esha, gente? Da mente. Então você pode pensar assim. Aí você pensa assim: o que é Raga do Esha, o que é apego, aversão, e o que é intuição. Aquela vozinha de dentro aqui fala: que linda, maravilhosa. Essa intuição é Paramatma, Antaryami. Né? Então você vai pensar: o que é Antaryami? O que é Antaryami? Intuição. A gente vai falar intuição, tá legal. E o que como intuição, como te dá esse exemplo do rinoceronte, né? A mamãe rinoceronte vai ter o seu filhinho, maravilhosa, lindona lá. Quando ela tem o seu filhinho, quando o filhinho nasce, o rinoceronte bebezinho sai correndo, assim, se distancia dela, não sei qual a distância. Aí ela vai lá. Por quê? Porque ela tem a tendência, como qualquer mãe, no mundo animal, claro, né? Ela vai lamber, né, o filhinho dele, né? Para tirar todo aquele sangue, aquela coisa toda. E a língua dela é tão grossa que dizem que vai fazer problema, assim, vai dar problema no rinoceronte. O rinoceronte já cai, já. Isso aí é o quê? A intuição do rinoceronte. Para não ser, né, lambido, né? É intuição, na verdade. É intuição. Por exemplo, vamos pegar rinoceronte, a gente nunca viu rinoceronte na vida, na verdade. Você viu no zoológico, enfim. O cachorro, a fêmea, a cadela, a cachorra, a fêmea. Quando ela ela está grávida, quando ela vai dar luz, ela começa a cavar, já viu isso? O azulejo, assim. Ela está no azulejo lá e ela começa a cavar. Faz assim, tudo assim. Por quê? Intuição. Ela quer como se ela fosse, né, cavar uma caverna, né, para se meter. Intuição. Agora eu falo, quem ensinou isso para eles, né? Quem fez a mamãe rinoceronte fez curso lá para aprender. Como é que fala? Curso de casais na igreja. Tem isso, né? A igreja tinha, eu lembro, né? Curso de noivo, né? Curso de noivo, né? Curso de noivo. Era assim? Hã? Era assim, o pessoal ia casar, fazia um curso. Você faz curso. Aí tá, não, a ideia é boa, né? Curso de noivo, né? Preparação para o matrimônio lá no Uruguai. Ou seja, então é mais ou menos isso. Aí a pessoa. A rinoceronta fez isso? Será que ela fez isso? Curso? Não. Fala, quando você. Não, ninguém ensinou. É intuição. Intuição, a gente pode falar, então é instinto. Pode ser instinto, né? Você pode falar como instinto, mas quem está nutrindo isso? É Paramatma, não é isso?
Você fala é instinto, todo mundo tem instinto, tudo bem, tem instinto. Mas isso é a intuição. A intuição vem de Paramatma, ou seja, você acha assim, nossa, eu vou, né, eu vou para lá, né, num, sei lá, eu vou mudar a minha vida. É uma coisa assim, e realmente o que se explica é o seguinte, é que como Divesakshat Nahetate Guru Chaiturupe Siksha Guru Roy Krishna Mahanta Swarupe, né? Ou seja, como você não consegue perceber Paramatma, a gente não consegue. Difícil. Você tem que ter o guru. O guru é mais fácil. O guru tá aqui. Você, Guru, posso falar com você? No banquinho da alimentação, às 5 horas, eu estou lá. Vamos lá, banquinho da alimentação. Aí você vai lá, a gente conversa. Uma coisa assim. Tipo assim, é mais fácil, você vai falar e tal. Tá. Mas, por exemplo, pode chegar um momento que você precisa você mesmo, sei lá. Não tem jeito. Você vai. Essa intuição que está dentro, você vai tentar seguir isso, entende? Porque de repente o guru não tá, ou realmente um assunto que não, sei lá, uma coisa assim, não tem jeito. Aí você usa isso. No início é Paramatma, porque você não tem guru, você não tem nada, você não conhece ninguém. Então no início é Paramatma, Paramatma que está ali, né? Vai te orientar de uma certa maneira. Paramatma vai falar: olha, vai por ali, abandona os hippies. Deixa de ser hippie, menina. Deixa de fazer essas coisas doidas que tá fazendo. Deixa de ser louca, por favor. Assim, para com isso. Vai lá, fica lá em Vrindavan, vai lá, assiste as aulas. É legal, lá tem cachoeira. A comida é legal, os caras são gente boa, fica lá. Então você pode pensar nisso, né? Ou seja, que alguma coisa está te dizendo para ficar, né? Vai lá, vai na aula, mas é muito cedo, mas eu vou, você acorda, vai no Mangala, é legal, dá pra dar. Aí você fica assim, pede uma japa para ele e tal. Isso é Paramatma, entende? Assim. Aí depois, Paramatma não vai te dar tantas instruções assim, mas é o guru. Então por isso que é difícil você acessar Paramatma. Quando você fala assim, Raga do Eixa, geralmente a influência é de Raga do Eixa, não é de Paramatma. Geralmente, assim, na dúvida, é Raga do Eixa. Entende? Será que é minha intuição ou será que é Raga do Eixa? Se você falou será, é Raga do Eixa. Se você pensou que será, Raga do Eixa é o apego e a aversão. Entende? Por exemplo, a mente tem essa característica, ela gosta de uma coisa muito, depois detesta. Já viu isso? Você gosta de uma pessoa, depois já não gosta mais. Isso é a mente cria isso. Então geralmente é Raga do Eixa, geralmente. Agora, tem hora que pode ser Paramatma mesmo, Paramatma. Mas assim, se você, eu vejo assim, quando é Paramatma, é que você tem você já não tem dúvida, entende? Eu vi isso assim nas vezes que aconteceu comigo, né? Assim, que eu tive intuições, assim. Sei lá, que eu vi que Paramatma estava falando, assim, que eu não tinha dúvida, era isso mesmo, não penso, não tenho medo, não tem nada, é isso. Isso já é Paramatma. Quando é muito assim, então é a mente querendo te confundir. Ela tá falando, faz isso porque é intuição, vai lá, faz assim porque... Mas não, isso é Raga do Eixo mesmo, você está se apegando a alguma coisa material, depois você se dá mal, não tem? Você para máximo, você tá aí, sonhou, você não conhece nada, de repente você sonhou, não é assim? Isso para máximo se manifesta no sonho também. Assim, não é, sonhei com o negócio, será que é? Não, isso não é jogo do bicho não, meu filho. Você sonhou, sei lá, sonhou com um passarinho, joga no papagaio, sei lá, jogo do bicho, sabe? Aí você não sabe. No Brasil é muito famoso, assim, é um jogo, assim, de apostas, assim, né? Que tem, cada número tem representa um bicho, eu nunca entendi muito bem isso, mas enfim, a pessoa fica assim, eu sonhei com não sei o que, joga no cavalo, joga no cachorro, tipo assim, o pessoal fica assim, né? E às vezes dá certo, né? Mas isso não é Paramatma, não. Agora, Paramatma o quê? Paramatma é isso, você teve um sonho muito significativo e isso é de um grande poder, entende? Então, isso, nesse caso foi, você sonhou com alguém de amarelo, né? Igual, por exemplo, tem uma moça, uma amiga minha, era uma amiga, assim, no colégio, assim, tipo,
E ela, um dia assim, eu tava fazia muito tempo que eu não havia, né? Fui morar fora, com 17 anos já saí, 17, 18 anos eu saí da casa, assim, e voltava de vez em quando. Depois de muitos anos, eu tava lá num bar lá, assim, tava num bar, assim, e aquela coisa. E de repente ela apareceu e falou assim: Nossa, eu tive um sonho com você. Um sonho com você. Ela falou, nossa. Ela falou, eu cheguei muito assustado. Eu falei, o que você sonhou? Ela falou, não sei que você tava com uma barba grande, assim, que tava com uma roupa, assim, uma túnica, né? E que você tava numa montanha, assim, falando pra muita gente, assim. Mas eu falei, eu falei, que isso? E eu falei, é um sonho, né? Um sonho, né? Ela ficou muito impressionada mesmo. Até ela deu no Bernadette, é o nome dela. E assim, depois eu nunca mais vi. Eu falei, era o sonho, foi bom, mas é bom, mais ou menos, né? Ou seja, às vezes eu tenho barba também, mas enfim. Mas o que é isso? Ela, um sonho para a Mátima inspirou ela. Que para mim, por exemplo, se eu tivesse esse sonho, né, nessa época eu estava lá, né, na minha época, assim, essa juventude, assim, eu nem ia pensar nisso, entendeu? Eu ia ter, mas como foi ela, né, e ela, sei lá, impressionou muito ela falou para mim, e para mim, assim, eu fiquei assim, nossa, incrível, né? Falei, mas, tá, aquela coisa, né? Mas isso ficou na minha mente um pouquinho, entende? Assim, ficou aí. E de repente, quando eu conheci os devotos, assim, eu falei, nossa, aquele sonho que ela teve, né? Entende? Me ajudou um pouquinho, entende? Então, para a Mátria, em sonho, ela se manifesta também. Então, assim, Brahmacharini, Brahmachari, é a mesma coisa, sim, é a mesma coisa, só que, como eu falo, não tinha na cultura védica esse termo, assim, Brahmacharini. Mas as mulheres, elas iam para o Gurukula também. O Gurukula é como a escola do Guru. Então, a gente leu isso, imagina, eu fiquei até meio espantado quando eu vi isso, que as mulheres iam para lá, para um colégio, onde elas iam estudar com o Guru também, né? Porque a gente pensa assim que as mulheres elas só faziam chapate, né? Na cultura védica, quando você olha assim, as mulheres naquela época elas só faziam chapate, sei lá, mexiam com tarefas assim domésticas. Mas elas também se preocupavam com a espiritual, então elas iam com um guru, né? Eu não sei como era, não me pergunto, eu não tenho conhecimento. Mas elas estavam sendo treinadas. Então eu acho que o Prabhupada Siddhanta iria ficar muito contente assim, de ver aí alguém, né? uma mulher lá no Ocidente, lá no Brasil, Brasil, querendo seguir a vida de renúncia, imagina. Assim, e isso, é uma renúncia que pode ser temporária ou eterna também, no sentido que Brahmacharya é um momento que você vai estudar, você vai se dedicar mais. Como eu falei, dedicado assim, 100%, né? Quando a gente fala 100%, tem as exceções aí, né? Como a gente conversou aquele dia, né? Que você tem um trabalho, algumas horas para as suas necessidades, isso pode, não tem problema, né? E aí a Mataji também perguntou a respeito do filho dela. Não tem problema ter um filho, ser Brahmacharya. E é uma coisa assim, muito, muito interessante. Por quê? Porque é como um passo muito forte na vida espiritual. Você pensa assim, você nem é iniciado, né? Nem é iniciado. Pode isso? Eu não sei, eu não ofereci para a própria Bhaktisiddhanta. E eu acho que pode sim, porque na realidade pode tudo para você se aproximar do infinito. Entende? Vale tudo. Vale tudo. Imagina, a gente está aqui, né? E se você, o que você tiver, vai e faz, né? Então, Brahmacharini significa que você é uma estudante celibatária. Então, você não pode ter contato assim, sensual com ninguém, assim, no sentido, não pode conversar, pode, né? Que, não é que a gente virou. Você não virou monja da clausura, né? Que tem isso também. Como são brahmacharinis, assim, lá da Igreja Católica, né? E que estão. Não vê ninguém, estão fechados. Mas esse nosso processo não é assim. A gente não fala, chuchucando, cara, tu não via. Você pode praticar com muita, muita alegria. Entende? Então é isso. Então por isso que a gente está em comunidade, todo mundo alegre, dando prachada divertida. Claro, tem coisas estranhas, mas. Mas a gente está rindo, a gente está se divertindo, a gente está tudo tranquilo. Não? Assim, e a gente está lutando para quê? Para a gente se estabelecer no plano do Brahman, assim, do espírito.
E por isso Brahmachari, aquele que estuda. Então, é um momento para você se dedicar aos estudos. Eu não digo só ficar vou ficar lendo lá 10 horas, não é isso não. Quando a gente fala estudos e serviços, é que a sua dedicação é mais essa, para você, como você está fazendo, indo na aula, vai na revisão, né? É essa dedicação, você não tem mais você não tem outras preocupações. É como diminui as preocupações, é uma maneira de você atuar de uma forma mais firme na vida espiritual, entende? Então isso é ser como Brahmachari, uma dedicação, né? Ser celibatária e ter uma dedicação mais forte para praticar a vida espiritual, né? E o branco é a cor da renúncia, inclusive para os homens também. Assim, eu deveria estar usando branco, assim, só que eu não uso porque para o Bhaktisiddhanta fez diferente, entende? Mas para a nossa tradição, o branco que é a renúncia, né? Entende? Mas a gente não usa, porque a gente segue para o Bhaktisiddhanta, a gente usa o safrão, enfim. Mas o branco representa a renúncia, né? Você vê as mulheres assim, estão todas coloridas na Índia, essa é como, né, o costume, né? Você vê as mulheres todas coloridas, é azul, vermelho, roxo, todo mundo de cor assim, cheio de brinco, cheio de é a mulher indiana, é assim. Mas isso é a cultura, né? E a gente vê até esses dias eu vi, não sei se eu estava vendo, até na cultura, os católicos, sei lá, na Bíblia, acho que é na Bíblia que está, que as mulheres têm que estar sempre assim, bem assim, né, ornamentadas, uma coisa assim, enfim. Mas é um voto assim de castidade, assim, castidade ao guru, ou seja, castidade aquilo que representa Krishna, ou seja, você realmente ser uma estudante celibatária, isso vai te ajudar muito. Tá. Obrigado.